O governo escondeu o maior caso extraterrestre da história. Olá, pessoal! Hoje vamos relembrar um dos episódios mais enigmáticos e controversos da história moderna. Um caso que permanece cercado de mistério mesmo após décadas de investigações, silêncios e contradições. Em julho de 1947, algo absolutamente incomum caiu em uma área remota do Novo México, nas proximidades da pequena cidade de Roswell. O local, isolado e árido, testemunhou o início de um dos maiores debates sobre vida extraterrestre já registrados, e tudo começou com a descoberta de fragmentos estranhos espalhados por um terreno rural. O primeiro a se deparar com o cenário inusitado foi um fazendeiro local, que ao caminhar por sua propriedade, notou pedaços metálicos cintilando sob o sol escaldante do deserto. A aparência daqueles fragmentos não era apenas incomum, era perturbadora. Com formatos irregulares e um brilho que parecia quase artificial, o material contrastava com a paisagem desértica e seca ao redor. O fazendeiro, sem entender a origem ou a natureza do que havia encontrado, rapidamente procurou contato com as autoridades locais. Pouco tempo depois, a notícia chegou à base aérea mais próxima, uma instalação militar com protocolos rígidos e ligação direta com os comandos superiores da Força Aérea dos Estados Unidos. Diante da incerteza sobre o que se tratava, a resposta foi imediata. A operação foi colocada sob responsabilidade do Major Jesse Marcel, um oficial de alta confiança e vasta experiência técnica. Marcel não era qualquer militar. Ele possuía credenciais sólidas, atuava diretamente na área de inteligência e já havia participado de importantes operações de vigilância e segurança nacional. Quando recebeu a missão, partiu com sua equipe rumo ao local do impacto, ciente de que não se tratava de uma simples ocorrência. O deslocamento até a fazenda foi dificultado pelo terreno acidentado e pela distância em relação aos centros urbanos. Mas ao chegar, Marcel imediatamente percebeu que estava diante de algo que exigia atenção máxima. A área atingida era grande, e os destroços estavam espalhados por uma vasta extensão, como se a queda tivesse gerado uma explosão silenciosa. Ao caminhar entre os fragmentos, Marcel notou que havia algo intrinsecamente errado com o material recolhido. Não era possível identificar partes conhecidas de aeronaves, tampouco sinais de algum equipamento meteorológico comum. Em vez disso, o que ele viu foi uma série de pedaços metálicos finos como papel, mas com uma resistência absurda. Nenhuma tentativa de dobrar, cortar ou queimar os pedaços surtiu efeito. Eles permaneciam intactos, sem qualquer marca, como se fossem compostos por um material além da compreensão humana. Marcel, que já havia lidado com diversas tecnologias militares, nunca havia testemunhado algo semelhante. O comportamento do material era contraditório, leve, quase flutuante ao toque, mas ao mesmo tempo transmitia uma sensação de rigidez incomum. Um dos soldados que o acompanhavam chegou a utilizar uma marreta de ferro para tentar danificar um dos pedaços maiores. Nada aconteceu. Nenhuma lasca, nenhuma rachadura. O objeto simplesmente absorvia o impacto como se fosse feito de um composto invulnerável. Além disso, as cores chamavam a atenção. Nuances de violeta, prateado e cinza escuro, com um brilho opaco que parecia absorver a luz ambiente em vez de refletir. Era como se aquele material pertencesse a uma tecnologia de outro tempo ou de outro lugar. Conforme a equipe avançava na coleta, Marcel encontrou algo que o deixou ainda mais intrigado. Símbolos gravados em algumas das peças. Não eram marcas de fabricação, nem etiquetas técnicas. Eram figuras geométricas, desenhadas com precisão milimétrica, parecendo fazer parte da própria estrutura do objeto. Esses símbolos não se assemelhavam a nenhuma linguagem terrestre, não lembravam o alfabeto romano, não pareciam caracteres asiáticos, não remetiam a nada conhecido. Alguns pesquisadores mais tarde os comparariam a hieróglifos egípcios, mas mesmo essa associação parecia limitada. Os padrões estavam organizados em sequências que sugeriam intencionalidade, como se formassem um código que ninguém conseguia decifrar.
Diante da estranheza do material e da impossibilidade de classificá-lo, Marcel ordenou que os fragmentos fossem cuidadosamente recolhidos e transportados até a base aérea. O processo foi feito com cautela. Cada peça foi embalada separadamente e os soldados foram instruídos a não discutir o que haviam visto. De volta à base, Marcel registrou um relatório preliminar descrevendo os objetos como de origem desconhecida, destacando a natureza incomum de sua composição. Foi com base nesse relato que a própria base aérea de Roswell decidiu emitir um comunicado à imprensa local. A nota dizia de forma direta que os militares haviam recuperado os destroços de um disco voador. A publicação dessa informação causou um verdadeiro alvoroço. O jornal da cidade colocou a manchete na capa: Força Aérea captura disco voador em fazenda da região de Roswell. A notícia se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos da América, sendo replicada por agências de imprensa em diversas cidades. Pela primeira vez, uma autoridade militar reconhecia publicamente a possibilidade da existência de algo não terrestre. As teorias começaram a se multiplicar. Alguns falavam em sonda extraterrestre, outros sugeriam testes secretos do governo. O fato é que a notícia colocou Roswell no centro das atenções e deu início a uma corrida por explicações que jamais seriam plenamente satisfatórias. A repercussão alcançou níveis que a base militar não esperava. Telefonemas de jornalistas, investigadores e curiosos inundaram os escritórios da região. As autoridades começaram a demonstrar desconforto com a dimensão que o caso estava tomando. O Comando Superior da Força Aérea, percebendo o impacto da declaração inicial, passou a pressionar por uma mudança na narrativa. O nome do Major Jesse Marcel já estava associado ao episódio, e sua credibilidade poderia se tornar um problema caso a história precisasse ser alterada. Em poucas horas, a decisão foi tomada. Seria necessário substituir a versão divulgada. A operação de contenção começaria imediatamente. No entanto, menos de 24 horas depois, tudo mudou. Um novo comunicado foi redigido às pressas. A imprensa foi convocada para uma nova entrevista. Nela, um general da Força Aérea chamado Roger Ramey apareceu diante das câmeras segurando o que chamou de os verdadeiros destroços. Em suas mãos, pedaços comuns de um balão meteorológico. A narrativa foi alterada por completo. O general afirmou que o material anteriormente divulgado havia sido mal interpretado e que, na verdade, tratava-se apenas de um experimento atmosférico inofensivo. Jesse Marcel estava presente na coletiva. Ele reconheceu imediatamente que aquele não era o mesmo material que havia recolhido no deserto. Mas permaneceu calado. Tinha recebido ordens diretas para não se pronunciar. A partir daquele instante, compreendeu que a história oficial já estava decidida. Mesmo sem dizer uma palavra durante a coletiva, o olhar de Jesse Marcel revelava uma tensão palpável. Era como se cada segundo em silêncio lhe custasse uma parte da consciência. A decisão de não confrontar a nova versão dos fatos não veio por fraqueza, mas por compreensão. Ele havia servido tempo suficiente para saber que, em certas situações, a cadeia de comando era inquestionável. Ainda assim, ao retornar à base, o desconforto cresceu. Os destroços que ele havia carregado com suas próprias mãos simplesmente desapareceram. Ninguém soube informar onde estavam e nem mesmo seus superiores lhe deram explicações. Tudo havia sido realocado com um grau de sigilo incomum, como se a existência daquele material devesse ser apagada da memória coletiva da instituição. Ao longo dos dias seguintes, medidas adicionais foram adotadas para consolidar a nova narrativa. Oficiais foram instruídos a reafirmar a história do balão meteorológico e qualquer menção ao disco voador foi proibida em documentos oficiais. Mesmo nos bastidores, a atmosfera era de vigilância constante. Jesse Marcel, embora respeitado, passou a ser tratado com certa frieza. Já não era mais consultado sobre o caso. O silêncio se tornara a única postura aceitável. Enquanto isso, fora dos portões da base, a imprensa começava a recuar.
Sem acesso aos destroços originais e com a Força Aérea unificada na nova versão, poucos repórteres tiveram coragem de contestar o que estava sendo apresentado. Nos anos seguintes, o caso Roswell caiu em uma espécie de limbo. Tornou-se tema de especulação entre entusiastas e alvo de piadas nos círculos céticos. Oficialmente, era um caso encerrado. Mas para Jesse Marcel, a história não estava concluída. O que ele havia visto, tocado e examinado com tanto cuidado, não podia ser esquecido. Mesmo diante da ameaça de sanções, ele registrou anotações privadas, mantendo em sigilo detalhes técnicos que julgava cruciais. Sua frustração maior era saber que não tinha como provar o que havia presenciado. Os fragmentos sumiram, as fotos tiradas no local nunca foram divulgadas e os documentos internos que ele ajudou a redigir desapareceram dos arquivos. Décadas depois, já fora do serviço ativo, Marcel decidiu romper o silêncio. Não havia mais riscos diretos à sua carreira e a idade avançada lhe conferia a liberdade de falar sem receios. Em entrevistas concedidas entre os anos de 1979 e 1982, ele compartilhou detalhes que haviam sido mantidos longe da opinião pública por mais de 30 anos. Disse que os destroços recolhidos não tinham nenhuma semelhança com o material apresentado ao público e que qualquer tentativa de relacioná-los a balões meteorológicos era, nas palavras dele, um insulto à inteligência de qualquer técnico militar. Essas declarações, vindo de alguém com o histórico de Jesse Marcel, chamaram a atenção de pesquisadores sérios. Grupos de estudo sobre fenômenos aéreos não identificados passaram a incluir seu testemunho como peça-chave na reavaliação do caso Roswell. Investigações independentes revelaram ainda que outros oficiais que haviam estado na base em 1947 lembravam de movimentações atípicas nas semanas seguintes ao incidente. Relatos sobre voos noturnos, caminhões lacrados e reuniões a portas fechadas reforçavam a hipótese de que algo de grande importância havia sido removido em sigilo absoluto. Foi então que começaram a surgir informações sobre a possível transferência dos destroços para instalações mais seguras. Entre elas, a Base Wright-Patterson, em Ohio, onde muitos acreditam estar localizado o chamado Hangar 18. Este local, frequentemente mencionado em círculos especializados, teria sido utilizado para armazenar e estudar materiais de origem desconhecida. Embora nunca tenha sido confirmada sua existência nos moldes descritos por testemunhas, o número de relatos convergentes ao longo dos anos é significativo. Famílias de militares, ex-funcionários e até mesmo engenheiros aposentados mencionaram atividades anômalas no local, incluindo a presença de estruturas seladas e de acesso altamente restrito. O aspecto mais controverso da história, no entanto, surgiu de relatos não oficiais sobre a suposta recuperação de corpos. Segundo algumas fontes, entre os destroços encontrados em Roswell estariam seres com características anatômicas distintas das humanas. Esses relatos, apesar de nunca confirmados por documentos oficiais, foram sustentados por familiares de militares que afirmaram ter ouvido descrições detalhadas, transmitidas em confidência, por aqueles que estiveram presentes nas operações. As informações variavam em detalhes, mas seguiam uma linha comum: seres de baixa estatura, pele acinzentada, olhos desproporcionalmente grandes e ausência de características sexuais visíveis. Mesmo com o passar do tempo, a resistência em reconhecer esses relatos por parte das autoridades permaneceu firme. O governo dos Estados Unidos da América manteve por décadas a versão de que o episódio se tratava de um projeto secreto de vigilância chamado Mogul, que utilizava balões especiais para captar sinais sonoros de possíveis testes nucleares soviéticos. Essa explicação, no entanto, falhava em justificar as descrições de materiais indestrutíveis, os símbolos desconhecidos e a reação inicial dos próprios militares envolvidos. Jesse Marcel, até o fim de sua vida, rejeitou publicamente essa versão, afirmando que não havia qualquer conexão entre o que ele viu e qualquer tecnologia terrestre conhecida.
A história de Roswell foi sendo reconstituída por partes, muitas vezes com base em testemunhos indiretos, documentos incompletos e análises retrospectivas. Ainda assim, nenhum outro caso alcançou tamanha repercussão. Filmes, livros e documentários ajudaram a manter o tema vivo, mas também contribuíram para misturar fato com ficção, o que dificultou ainda mais a separação entre o real e o imaginado. O testemunho de Jesse Marcel, no entanto, permaneceu como uma âncora de credibilidade. Ele nunca mudou sua versão, não buscou lucro, não participou de eventos sensacionalistas. Sua motivação, segundo ele mesmo, era apenas deixar registrado o que realmente aconteceu naquela semana de julho, em 1947. Em um de seus últimos depoimentos públicos, Marcel afirmou que o governo norte-americano havia cometido um erro grave ao tentar esconder a verdade. Disse que entender a origem daquele objeto poderia ter representado um avanço tecnológico incalculável para a humanidade, e que a decisão de encobrir o caso foi tomada por medo, não por estratégia. Ele acreditava que a sociedade estava pronta para saber que não estamos sozinhos. Suas palavras, proferidas com serenidade, causaram impacto em uma nova geração de estudiosos que se dedicaram a investigar o fenômeno com métodos mais rigorosos e critérios mais científicos. Até hoje, o nome de Jesse Marcel é citado com respeito por aqueles que buscam compreender o fenômeno dos objetos voadores não identificados com seriedade, não como herói, mas como testemunha. Como alguém que esteve no centro de um evento que o mundo não soube, ou não quis, entender. Sua história, embora envolta em mistério, é contada com uma consistência desconcertante. Ele nunca tentou convencer ninguém, apenas relatou. E é justamente essa simplicidade que confere à sua versão dos fatos um grau de autenticidade raro em um tema tão polêmico. O que ele viu, o que ele tocou, o que ele foi obrigado a esconder, ainda hoje ecoa como um alerta silencioso. Roswell se tornou muito mais do que um nome no mapa. Tornou-se símbolo de um possível encontro entre civilizações. Para muitos, representa a prova de que não estamos sozinhos. Para outros, é apenas um engano que ganhou proporções épicas. O fato é que a verdade, seja ela qual for, permanece enterrada sob camadas de silêncio, documentos classificados e décadas de versões oficiais conflitantes. A história do Major Jesse Marcel continua sendo a linha mais direta com o que realmente aconteceu naquele deserto do Novo México. E talvez um dia o mundo esteja pronto para aceitar tudo aquilo que ele tentou dizer com tanta cautela e convicção.